Seja bem-vindo, querido, querida, ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, como sempre, dia especial, dia de As Parábolas de Jesus. Nós estamos vendo a parábola do bom samaritano. Vamos entrar nessa parábola muito interessante, muita coisa incrível. Hoje é dia 25 de abril de 2021 e nós estamos no episódio de número 44. E a gente sempre alerta que se você não pegou o curso do início, está vendo pela primeira vez, entre no canal do YouTube Consciência Hebraica, se inscreva, ative o sininho para você receber todos os nossos vídeos e veja os anteriores. Né? Tem um raciocínio, uma sequência e lá tem outras playlists também. Vamos iniciar quando a gente está aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, a gente sempre fala um pouquinho do porquê Consciência Hebraica. Das 4 potencialidades humanas, a essencial se destaca, nela a consciência humana, a autoconsciência é um dos fatores que nos distingue e ela vai provocar o arbítrio, a vontade e o amor, a mais profunda delas. Hebraico para nós é a espiritualidade do ser humano, da humanidade enquanto conjunto. E o judaico, em particular, de um povo e de uma história. Né? É universal e o local. É como a música clássica, a filosofia, acontece na história de um povo, mas pertence a toda a humanidade. Sim, Jesus foi muito apresentado pelo helenismo, mistura greco-romana. E mesmo os pais da igreja, Agostinho, Lutero, Aquino, tiveram essa influência. Nós queremos um Jesus mais hebraica, buscamos o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Bom, parábolas e metáforas sem comparação. Não tem nada produzido de algo tão grandiosamente nesse estilo como parábolas e metáforas de Jesus. Uma boa viagem para você, oferecemos o nosso jato crístico para você subir conosco. Bom, nessa parábola do bom samaritano, o que nós vamos ver, né? O maior de todos os segredos, amar. Olha, que falar sobre o amor, né? Nós confundimos muito, é uma palavra muito mal usada, confundimos com companheirismo, com coleguismo, com atendimento de necessidades, às vezes escusas, difíceis, que se formam o que nós chamamos de amor, né, trocas, interesses, enfim. Mas a dimensão mais profunda dessa palavra, amor, é a realização integral do ser humano em sentido cósmico. Né? O amor é essa rede que interliga tudo e todas as coisas em um único pulsar, uma única realização. Quando eu me harmonizo com isto, fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, individualmente, coletivamente, faz-se o amor, né? Uma coisa tão complexa e tão simples, simultaneamente, que é difícil nós descrevermos. Né? E essa parábola, em particular, vai trabalhar isso, né? O fazer religioso e o ser espiritual. Nós vamos ver que existe uma diferença grande, né, entre a moral e a ética, entre a religião e a espiritualidade. Todas são necessárias. Né? Nós normalmente começamos pela moral, começamos pela religião, mas é muito interessante que a gente, com o avanço, a gente passe para a ética e para a espiritualidade. Se você ficar por aqui pelo curso, a gente vai trabalhar muito esses conceitos, né?
A ética, ela não obedece a um critério propriamente social de época, assim como faz a religião e a própria moral, né? Mas ela tem uma atitude muito transcendente. Muitas vezes a atitude ética não é compreendida, porque ela sai fora do tempo, do esquadro, né? Mas, enfim, o fazer e o ser também estão nessa dimensão. A religião e a moral gostam muito do fazer, do mostrar, da coisa fora, né? E a ética, a espiritualidade, está mais ligada ao ser. E é isso que nós vamos aprendendo aqui. Ser próximo a mim e ser o próximo do outro. Olha, essa troca que Jesus faz na parábola, muita gente nem percebe, mas ela é muito importante e nós vamos abordar isso, né? Porque eu sempre me coloco no sentido de que eu vou exercer o amor, eu vou fazer algo por alguém, eu preciso entender para quem eu vou me dirigir. E eu esqueço da minha fragilidade, né? Você vai ver aí na montagem do texto, né, se você ficar com a gente, você vai ver a lógica incrível que Jesus faz. E ele olha para coisas em nós que nós não conseguimos enxergar. Uma delas, a nossa própria fragilidade, a nossa própria dependência do Criador. Nós vamos ver a nossa arrogância, a prepotência, o tamanho do nosso ego e a necessidade da quebra, né? Então nós vamos ver aí nesse tópico. O amor olha para o infinito e para o eterno. Então, como nós falamos, você pode colocar esse sentido de amor, como os gregos dividiram em muitos tipos de amor, né? Mas se você for muito profundamente no que verdadeiramente significa a palavra amor, você vai ver que ele está ligado à transcendência da alma humana, do ser humano, aquilo que é de mais profundo e elevado cosmicamente para o indivíduo e quiçá, né, quisesse a nossa coletividade toda ser formada por indivíduos que tivessem essa consciência, mudaria tudo, né? Mas, enfim, as coisas não são bem assim, né? Vamos lá. O amor olha para o infinito e para o eterno. Misericórdia e íntima compaixão. Olha, aqui entra num assunto pendente para a nossa humanidade, né? Nós estamos mais para arrogância e para paixão, né? Seja assim, a exacerbação dos nossos instintos, da nossa sensualidade, da nossa sensorialidade, né? Do que propriamente para vermos a miséria humana e transcendermos, né? Buscarmos aquilo que é transcendente. Raríssimo. Tá? Nós padecemos desse problema, isso é geral. Mesmo aqueles que buscam espiritualidade, né? Querem a ética, querem o ser, mas se defrontam com as nossas dificuldades internas, né? Mas faz parte também dessa trajetória. O pré-conceito, o conceito, o pós-conceito, a compreensão. Olha, está muito na moda hoje em dia você usar a palavra preconceito, né? Porque todo mundo tem preconceito, tem... Ora, você e toda criatura humana só se move porque fixa determinadas coisas. Então você tem conceitos, a vida é formada de conceitos, né? Você não tem conceito nenhum. Quando você tem um conceito, você vai para a vida já com ele pré-ordenado dentro de você, né? Então, um pré-conceito
é uma coisa necessária. Agora, uma capacidade que nós temos que ter é o pós-conceito, né? Ou seja, você tem um conceito, mas diante de uma situação e da aplicação daquela situação, você vai imediatamente revisar o teu conceito. O que o pessoal critica é um conceito que seja fixo, que não mude, porque as situações mudam e muitas vezes nós precisamos ter flexibilidade, compreender o que está acontecendo, né? E não ficar rígido. A moral, normalmente a religião, elas são muito rígidas, elas fixam coisas, evidentemente com pouca compaixão e misericórdia. Então, agora, todos nós vivemos com conceitos. Então, você ficar acusando as pessoas de já terem um conceito formado é cair no vazio, porque isso é da natureza humana, né? Mas nós podemos mudar o nosso conceito dependendo da situação. Para isso, nós precisamos da compreensão. Compreensão ela é maior porque ela usa os conceitos para aplicá-los em determinadas situações e mudá-los se for preciso. Muito bem, então vamos lá. O tema aqui do reino é a quem devo amar. Parece uma coisa simples, você fala, não, mas eu tenho que amar a todo mundo. Não? Tenho que amar a tudo e tenho que amar a todos. Bom, sim, mas é necessário que haja aí compreensão, né? Porque você, para amar, você precisa compreender. O amor, ele exige dedicação, né? Você não ama de qualquer maneira. Para amar é necessário que você compreenda, que você se dedique, que você tenha uma visão e uma sabedoria. O amor, ele não é algo que não seja apurado, né? Que não seja refinado, que não seja tratado, que não seja acrescido de entendimento, de sabedoria na natureza humana. Então a pergunta, a quem devo amar, se você for perguntar para a religião, para a moral, né? E se for perguntar para a ética, então pode ter respostas diferentes. E aí nesse texto nós vamos refletir acerca disso. Parábola do bom samaritano. Bom, como sempre falamos, né, não há uma única explicação, nenhuma melhor, são perspectivas, né? Os símbolos nunca correspondem perfeitamente ao simbolizado. Nós vamos ver sempre o tema do reino, no caso aí a dúvida, né, da aplicação do amor, o contexto, vamos fazer a leitura, os termos, a história e vamos fazer comentários. O símbolo simbolizado muitas vezes se aplica, nesse caso vai se aplicar e nós vamos trabalhar ele também. O contexto, né, só está em Lucas essa passagem. Antes você tem ali os samaritanos, que vai ser aí objeto da parábola. Jesus vai num lugar e ele não é recebido pelos samaritanos. Então é importante você entender isso, né? Jesus usa um samaritano, e eu vou explicar o que é esse samaritano daqui a pouquinho, e ele vai numa região, que os samaritanos eram da região da Samaria, né? Ele vai lá e eles não querem receber Jesus. E mesmo assim ele usa uma parábola que os favorece, que os coloca numa boa posição. Então aí nós já começamos a ver que Jesus não lida propriamente com moral, né, e não lida com religiosidade. Ele tem um outro modo de operar, porque senão, né, ele não realizaria isso. Então os samaritanos, se você for procurar um pouquinho antes da de Lucas 10, 25, você vai ver que os samaritanos não receberam Jesus.
Depois Jesus fala acerca daqueles que seguem a Jesus, ó, bem próximo do tema do amor, a grande missão dos 70. Então, os discípulos têm uma missão, têm um compromisso? Sim. A armadilha do doutor da lei, nós vamos vê-la também, logo, logo. E depois, só uma coisa é necessária. Muito interessante. Que coisa é essa necessária, né? Ela vai aparecer aqui também, de uma maneira tremenda. E a oração ao Pai, que nós também vamos estudar nos nossos próximos capítulos. Não perca. Então, vamos para o nosso trabalho aqui, que é a leitura, os termos, a história e os comentários. Bom, parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25, 37, e lá está escrito assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja, quando aqui diz a palavra, né, tentando, Jesus incomodou muitos grupos da época dele. Então nós tínhamos os grupos dos fariseus, dos saduceus, que eram partidos religiosos, vamos dizer assim, dentro do judaísmo, que tinham determinados conceitos arraigados e que se diferenciavam, não se harmonizavam, né? E você tem a profissão dos escribas, que eram homens que se dedicavam a transcrever os textos das escrituras. Então, um escriba, ele tinha que ter uma boa caligrafia, tinha que ter uma boa educação, e de tanto manusear os textos, né, se preparar para transcrever, a transcrição de um texto sagrado era um verdadeiro ritual, né? Então esses homens tinham conhecimento, eram pessoas que eram consideradas como sábios da época, né? E aqui esses grupos todos começaram a ficar, eles tinham pedaços do poder religioso, e quando Jesus surge, eles se sentem todos ameaçados. A verdade é essa, porque a religião, quando ela é colocada de frente com a espiritualidade, ela se sente abalada, porque muitas coisas sobre as quais ela se fundamenta, elas entram em ruína, elas acabam, elas se desfazem. Jesus estava ensinando o povo, não religião, estavam cheios de religião. Jesus estava falando sobre espiritualidade, revelando a verdade sobre a natureza humana, revelando a compreensão profunda sobre o sentido da vida, sobre o corpo das pessoas, a mente delas, sobre os sentimentos, as necessidades e os desejos, sobre a essência dessas pessoas e o que elas realmente precisavam. E todos esses doutores, todos esses grupos se sentiram acuados, se sentiram preocupados, se sentiram perdendo as pessoas. E eles estavam interessados em quê? Infelizmente, né, muita gente que segue o caminho da espiritualidade quer poder horizontal, controle das pessoas, bem-estar pessoal, sucesso, dinheiro, né? E muita coisa aí que na verdade não é bem o sentido do contexto espiritual, né? E Jesus era um espiritual, um homem que buscava de fato a espiritualidade, né? Jesus não queria o dinheiro das pessoas, ele não queria a adulação do seu ego, ele não precisava de seguidores para se sentir mais seguro, ele não precisava se sentir querido ou amado pelas pessoas. Então ele era um homem livre, como nenhum outro homem foi na Terra. E um homem livre é um perigo, porque ele fala a verdade, ele fala aquilo que é real, ele não se preocupa
com aquilo que vai agradar as plateias, né? Ele não está falando para manipular as pessoas. Jesus, ele falava acerca da realidade e ele desconcertava esses grupos. Então aqui, esse doutor da lei, ele se levanta não para fazer uma pergunta real para Jesus ou para aprender, né? Ele está ali representando um grupo, ele quer derrubar Jesus, ele quer demonstrar que Jesus não tem conhecimento, que Jesus é um falso mestre. Então, é esse o clima que está antecedendo o que nós vamos encontrar, o que nós vamos ver, tá vendo? Então, esse doutor da lei se levanta, o objetivo dele é embaraçar Jesus, e ele diz: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você pode observar aqui que a questão é sempre o fazer, né? A religião, a moral, ela está preocupada com o fazer. O que você faz? É isso que vai dizer, né? Isso que interessa, o que está por fora, o que está externo, são as aparências das coisas. Não propriamente o ser, a essência, o que você vive dentro de você e sofre. Isso não interessa. É só, se tiver tudo bonitinho por fora, tá bom. Jesus, inclusive, revelou para esses homens, dizendo: olha, vocês são como sepulcros, por fora tudo branquinho, bonitinho, por dentro cheio de podridão. Esse é o nosso problema. O quanto a nossa natureza é podre, é difícil, e quanto que a nossa religiosidade não permite que a gente admita isso. Então você cria pessoas falsas, artificiais, né? E Jesus não tinha esse interesse. Então esse homem pergunta, né? Ele está preocupado com o fazer e ele quer herdar a vida eterna, ele quer a transcendência. E aí ele pergunta para Jesus: ok, vamos ver como é que a coisa continua. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Olha, é muito interessante aqui a resposta de Jesus, porque veja, o homem é um doutor da lei. Se ele é um doutor da lei, ele vai perguntar para Jesus por quê? Vê a sabedoria de Jesus aí. Já começa aí, né? Ora, você é um doutor da lei, você não sabe, né? O que você faz? Se você é um doutor da lei e não sabe o que é a vida eterna e como herdá-la, então, que doutor da lei você é, né? Então, Jesus volta com uma pergunta, Jesus não dá uma resposta. Ele diz para ele: ora, se você é um doutor da lei, o que está escrito na lei? Essa é a primeira colocação. Então Jesus diz: a lei, ela traz a verdade para que o homem realize o seu ser e transcenda, cumpra a sua missão, realize o seu propósito, encontre a direção, ache o seu sentido, viva, sofra e se alegre por isso. Agora, se a lei tem, será que então o problema está em como você lê? Aí Jesus levanta uma pergunta questionando: ora, se você está perguntando para mim, então ou você está lendo mal, você não está encontrando, né? E aí Jesus cria um problema para o homem. Então assim, o homem vem com um sentido de querer embaraçar Jesus, e Jesus com duas perguntas muda completamente o jogo. Você percebe a sabedoria de Jesus, né? A inteligência, a rapidez em que ele atua. Quero que você pegue esse contexto aí, ó. Aí o homem fica enroscado, e aí ele responde, ele tem que responder. E ele então diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo você amará como a você mesmo. Bom, a resposta foi o amor, né? O amor
em 3 dimensões e em 4 faculdades. E nós já trabalhamos aqui com vocês, né? Quais são as 4 faculdades? As que compõem a natureza humana: físico, emocional, mental e espiritual. O homem é uma quadriunidade, né? A religião às vezes vê o homem como uma dualidade, né? Corpo e espírito, mas isso é uma visão muito limitada, né? O homem é uma quadriunidade, totalmente interligado, né? Essa ideia de Descartes, né, que vem da filosofia e tem uma influência grega, essa separação de corpo e espírito, né? Como se fossem antagônicos. Então, assim, os hebreus não viam desta maneira, porque tudo vem de Ave Elohim Adonai, tudo é uma manifestação de Deus. Ele é o criador do tudo e de todas as coisas. Então não há separação de nada, não há uma parte que seja contrária a Deus, que não pertença a Deus. Essa é uma ideia que vem daquilo que está fora da consciência hebraica, né? Todos os povos tiveram essa visão dicotômica, de uma dicotomia, mas não é a visão hebraica. Então aqui você já está tendo a oportunidade de ver. Então ele vê o amor e olha lá, ele vê as 4 dimensões, ó. O emocional no coração, olha, a alma é a consciência, a essência humana, né? E as forças é o corpo e o entendimento é a intelecção. E aí qual que é o melhor exemplo para você poder entender bem essa figura, né, de quadriunidade? É um bloco de gelo. Então imagina um bloco de gelo no formato humano. Eu pergunto para você, eu posso pegar no gelo e não pegar na água? Você vai falar, não, mas a água é o gelo, é a mesma coisa. E o vapor? Você vai falar, não, mas o vapor também é a mesma coisa, só está num formato diferente. Aí o átomo de hidrogênio e de oxigênio? Não, você fala, não, está dentro da água, é tudo uma coisa só. Exatamente. Então, o corpo é o gelo. A parte emocional, ela é água no estado líquido. A parte mental, ela é o gás, ou seja, em formato gasoso. E a molécula de hidrogênio e oxigênio é o nosso espírito, é a nossa essência. Mas então é tudo uma única matéria, só que em formas diferentes. Exatamente. Isso é a quadriunidade. Então não tem um espírito enfiado dentro do homem, que é a matéria e o espírito é diferente. Não existe nada disso. Isso é uma visão que não é hebraica. Isso é uma visão dicotômica, uma visão que quer separar a realidade como uma coisa divina e uma coisa que é fora de Deus. Então essa visão não tem base nas escrituras. A visão que está correta foi a que ele colocou aqui, ó, de uma quadriunidade. Então, depois de colocar o ser humano, ele coloca mais então as 3 dimensões. Olha. Então, 4 faculdades: físico, emocional, mental e essencial. E 3 relações. Eu comigo mesmo. Então, eu preciso ter um autoconceito, me amar, saber o que eu sou, para onde que eu vou, de onde que eu venho, o que eu estou fazendo aqui. Né? Agora, se eu descobrir o meu sentido, eu vou descobrir o Criador, porque o Criador é o que fez todas as coisas. Aí eu vou me compreender. Mas aí tem o outro, porque eu não estou sozinho aqui no universo, o universo de uma pessoa só. Então, as 3 relações é com a vida infinita, Yahvé Elohim Adonai, o Criador, comigo mesmo e com o meu próximo, com as pessoas, os seres humanos que estão aqui. Mas esses seres humanos sabem para onde vão? Sabem de onde vêm? Sabem o que estão fazendo aqui? Sabe qual é o sentido? Não?
Então, ele coloca aqui, olha, eu devo amar o próximo da mesma forma que eu me amo. Ok, então essa foi a resposta que ele deu. Vamos continuar no texto. Disse-lhe, respondeste bem. Jesus falou, olha, a resposta está ótima, parabéns. Agora a questão, Jesus faz mais duas colocações, né? A resposta está boa, agora você vive isso. Se você vive, então você vai viver. Você não precisa se preocupar. Então, Jesus aprovou a resposta, mas fez uma advertência, fez uma colocação. Você que levantou aqui para me tentar, né? Você está amando? Não. Isso é um ato de amor, você vir aqui me tentar, né? Fazer a pergunta que você fez com a intenção que você tinha, você está amando o teu próximo? Então Jesus questionou, olha, a resposta está boa, e como é que está a tua prática? Como é que você está vivendo? Como é que você está fazendo? Jesus fez essa colocação. E ele, de novo, ele entrou em saia justa, né? Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, quem é meu próximo? Olha, quando Jesus lançou para ele, né, dizendo, ok, a tua resposta está ótima, mas como é que está a tua prática? Aí ele ficou ali, né? Jesus, inclusive, como eu falei aí, né, demonstrou a intenção dele. Você veio aqui para aprender comigo, é isso? Você veio aqui para me embaraçar? Você está me amando? Você sabe o que é o amor? Aí o doutor Dalê falou, não, mas sabe o que é? Quem é o meu próximo? Como é que eu vou identificar o meu próximo? Então, com isso, como é que ele quis se justificar, né? Porque ele falou, ora, mas eu não estou te reconhecendo como meu próximo, porque você é um mestre que está ensinando coisas erradas, por isso que eu vim aqui te corrigir. Quis alertar o povo, você não está ensinando coisas certas, você não é o meu próximo. Aí ele quis então dizer para Jesus, quem que é o meu próximo? Porque eu estou sentindo que o meu próximo é quem concorda comigo, é quem está do meu lado, é quem participa da minha igreja, da minha religião, esse é o meu próximo. E você está fora, você não é meu próximo. Vocês entendem aonde é que foi a questão? Porque é tudo muito sutil, né? Jesus está vendo a intenção do homem e está respondendo para a intenção dele. E o homem fica embaraçado, ele vai se embaraçando com Jesus. Né? Então a gente precisa pegar aí a inteligência de Jesus, né? Com a sabedoria dele, como ele via com profundidade, né? E ele então, o homem joga para Jesus. Vamos ver como é que Jesus agora reage a isso, né? E respondendo Jesus disse, olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Bom, Jesus novamente responde de uma maneira muito sutil, né? Muito inteligente, muito interessante. Ele fala, bom, você está com dificuldade de saber quem é o teu próximo, né? Eu vou te contar uma história e você vai me dizer, nesta história, vamos ver como é que está a tua percepção. Né? Então Jesus começa dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó.
Então, quando ele fala que o homem era de Jerusalém e está indo para Jericó, ele aponta que esse homem tinha origem da espiritualidade, era do povo de Israel, estava em Jerusalém. Então Jesus dá uma origem a esse homem que seria próxima do doutor da lei. É alguém que vem de Jerusalém, é alguém que está nessa frequência de Jerusalém indo para Jericó. E o que acontece? Ele cai na mão de salteadores, os quais o despojaram, espancando, retiraram. Então veja, este homem que aparentemente tem uma atitude espiritual, está vindo de Jerusalém, ele fica agora numa fragilidade imensa, porque ele é espancado, ele é roubado, ele perde toda a condição dele. Ele está frágil, fragilizado. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. Bom, aqui começa a tensão da parábola. Esse homem recebe uma boa qualificação, ele estava em Jerusalém, provavelmente era de lá, era judeu, era pessoa que participava da mesma religião aí desse sacerdote, por exemplo, porque os sacerdotes eram todos, estavam no templo, que estavam em Jerusalém. Esse homem tinha vindo de lá. E o sacerdote veio pelo caminho, pelo mesmo caminho, chegou ali, olhou e viu aquele homem caído na estrada, espancado, sangrando, e o sacerdote falou: quer saber do negócio? A coisa aqui está perigosa, eu vou me mandar daqui que se eu não for embora logo é capaz que eu seja assaltado também. E não quis nem saber do homem que estava lá, todo arrebentado. Então, aí começa uma pergunta. Né? Aquele homem era próximo daquele sacerdote? Ou o sacerdote era próximo daquele homem? Porque, na verdade, o homem estava caído, fragilizado, ele não tinha como ser próximo de ninguém. Ou seja, ele não tinha como agir o amor. Porque o sacerdote, o que o fariseu perguntou é como ele deveria amar os outros. E Jesus coloca como personagem principal alguém que não pode amar. Queria que você entendesse isso. Porque esse homem que foi espancado, ele não poderia amar ninguém, ele só poderia ser amado. Você percebe a diferença? Aquele que o podia amar, o primeiro sacerdote ali, passa e vai embora. Não quer nem saber. Ele não toma conhecimento. Vamos ver como é que continua a história. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Olha, novamente Jesus vai pegar uma pessoa do sistema religioso. O sacerdote era alguém que servia no templo, em alguma instância, porque tinham duas tribos, da tribo de Levi, que serviam no templo, tinha os coatitas, os meraritas, né? Uns serviam externamente, outros dentro, então tinha uma divisão. Esse levita deveria ter essa mesma função aí, sacerdotal do templo. Todos esses homens tinham que ter uma ação espiritual, eles eram homens espirituais, viviam da espiritualidade. Como era o caso desse doutor da lei, né? Que era alguém dedicado à espiritualidade. Então Jesus coloca um homem que vem de Jerusalém, ou seja, tem uma espiritualidade, dois homens que viviam da espiritualidade, e os dois passam lá e não estão nem aí com o homem e saem rápido lá, só preocupados com eles próprios e não querem nem saber daquele homem que está espancado. Você percebe o ambiente aí?
Mas certo samaritano, viajando, veio até ele vendo, foi movido de íntima compaixão. Agora a gente precisa entender o que eram os samaritanos. Os samaritanos eram a raça mais desprezível para os judeus, para aqueles que praticavam a religião judaica, porque os samaritanos foram um povo que, quando houve os exílios de Israel, né, foram retirados os judeus daquela região toda, e mesmo antes disso, né, quando há a divisão do reino, porque o reino foi unido em Saul, depois houve o segundo rei de Israel, que foi Davi. Antes teve a época dos juízes, né? Se você pegar a Bíblia, você vai ver o livro dos juízes, o livro de Samuel, né? Ele conta a época dos juízes, Sansão, Débora e vários juízes que dirigiam Israel por demanda, por necessidade. Deus levantava alguém que ajudava o povo, livrava o povo, e Deus dirigia tudo pelo seu próprio ser. Ele era o rei que eles não viam, né? Mas o povo bateu o pé que queria um rei como todos tinham rei. A Deus advertiu, falou que aquilo ia causar problemas, mas assim eles quiseram. Então o primeiro rei foi Saul, deu uma baita confusão, ele não consegue levar o trono adiante, e Deus então levanta um rei, que é o rei Davi. O rei Davi levanta um rei que é o filho dele, Salomão. Só que depois de Salomão já há uma divisão do reino. Então há uma quebra que acontece ali no reino. Roboão, o Reoboão, né, acaba ficando inflexível com referência aos pedidos, né, do povo, com referência a impostos e a exigir demais da população. Ele mantém-se duro com referência a isso, e o reino é dividido. Então, uma capital fica em Jerusalém e a outra fica em Samaria. E onde tinha o templo é Jerusalém. Então, ela fica mais fortalecida espiritualmente. Essa foi a primeira quebra. Samaria já começou a não ter o mesmo sentido espiritual que Israel, que a parte que ficou em Jerusalém, que ficou a cidade de Jerusalém, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ficaram separadas das outras tribos, das outras 10 tribos, né? E Samaria então ficou enfraquecendo. E depois, com as invasões que houve lá em Israel, a Samaria foi então se perdendo cada vez mais. E então a lei foi se enfraquecendo, começaram a vir vários costumes, e os judeus, a religiosidade imperou de uma maneira muito forte, e eles praticamente consideravam eles párias, consideravam eles como uma raça inferior, consideravam eles como alguém que não era digno da espiritualidade. Então era para um doutor da lei, para as pessoas de Jerusalém, os samaritanos era a pior coisa que tinha, eram as pessoas mais desqualificadas, descredenciadas. Havia um preconceito racial, havia um preconceito social, cultural, religioso, enfim. Aqueles samaritanos eram a pior figura que existia, era a coisa mais desprezível que existia. E Jesus pega exatamente essa figura mais desprezível, que causava asco, e ele coloca que 2 sacerdotes não deram a mínima. Lembre-se que o doutor perguntou quem é o meu próximo. E Jesus então dá 2 sacerdotes que eram muito parecidos com esse homem e não fazem nada por aquele que está caído. Mas aqui, olha, o samaritano, mais um certo samaritano, viajando, veio até ele, vendo, foi movido de íntima compaixão. Então, o que ele teve? Ele olhou aquele ser humano ali caído, sangrando, né? E ele falou, meu Deus, né?
é uma pessoa que está aí sofrendo e eu vou ajudá-lo. E podia ser eu que estaria aí, né? Também eu vou ajudá-lo. Então ele se move internamente. E por que que isso não aconteceu com o levita e nem com o sacerdote? Porque eles estavam centrados na religiosidade, né? Então isso acaba não acontecendo. Endurecidos, viram aquela pessoa, estavam preocupados com a própria pele, né? E aí o que que acontece? E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. E agora vem a pergunta de Jesus: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Olha, aqui é que vem a grande sacada de Jesus, né? Porque o doutor da lei perguntou: quem é o meu próximo? Ou seja, eu devo selecionar quem para ser o meu próximo. Você percebe que a pergunta dele foi cheia de um preconceito, né? Ou seja, de uma rigidez, como nós falamos no começo. Uma coisa fixa, estabelecida. Ele queria critérios, e foi com esses mesmos critérios que ele julgou Jesus, por isso que ele considerava Jesus alguém que não tinha sabedoria e entendimento, que estava ensinando coisas erradas ao povo, porque ele não conseguia ver o ensino de Jesus. Mas por que ele não conseguia ver? Porque ele estava preso na religião dele, como sacerdote, como levita. Então ele perguntou qual que é o próximo, porque ele estava ativo. E Jesus não respondeu isso. Ele não deu a resposta de quem é o próximo daquele que está forte. Você percebe que ele inverte. Queria que você entendesse bem isso. Ele fala qual foi o próximo daquele que estava ali espancado no caminho, que não estava o que estava espancado no caminho não podia escolher ninguém. Ele estava completamente passivo. Ele não estava em condições de apontar para ninguém. Ele tinha que receber apenas. Olha, ele diz: qual destes 3 parece que foi aqui, ó, que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ou seja, aquele que não podia escolher nada, estava frágil, estava dependente. O próximo dele seria aquele que o ajudasse, né? Ele não tinha como escolher. E o doutor da lei, ele estava muito forte nele, estava muito seguro, querendo determinar quem era o próximo. E aí então Jesus inverte, né? Dizendo para ele: olha, você está com conceitos que são fixos, você não está vendo a situação, você não está vendo a misericórdia, então dificilmente você vai compreender, né? E ele disse: o que usou de misericórdia com ele foi o próximo dele, né? Disse depois Jesus: vai e faze da mesma maneira. O que usou de misericórdia para com ele é que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Disse depois Jesus: vai e faze da mesma maneira. Ou seja, a misericórdia é o caminho do amor, né? É o caminho de eu enxergar o meu próximo.
Porque se eu vejo com misericórdia, se eu consigo miseres, cordes é coração e miseres é miséria, né? Então, se eu consigo olhar a minha miséria, eu vejo em mim todas as dificuldades que o meu próximo tem, então eu não consigo mais apontar nada para ele. Não consigo mais acusá-lo de nada. Eu vou ter uma outra atitude no meu interior. Então a religião, ela gosta muito de apontar os defeitos, as falhas, os problemas das pessoas, né? É isso que ela tem de especialidade, né? E era o que o doutor Dalí tinha feito com o próprio Jesus, tinha julgado ele insuficiente, não conhecendo as coisas e ele então estava nessa atitude. Jesus falou, olha, você use mais a misericórdia, encontre o caminho da misericórdia. Esse é o caminho para que você alcance a vida eterna. Então você tem que olhar a tua miséria. Esse é o caminho, né? Porque aí você vem, com ela vem a íntima compaixão. E a íntima compaixão é o caminho da realização. Então, quando eu brigo, quando eu uso o meu ego, quando eu aponto para os outros, quando eu exijo, quando eu quero controlar pessoas, quero controlar tudo, eu não sou aquele samaritano que espontaneamente quis ajudar a pessoa. E principalmente eu não sou o espancado, né? Porque Jesus fala para o doutor da lei, você não está se colocando na condição de espancado, você não está conseguindo se colocar, você está colocando-se na posição de acusador, de colocar critérios, de exigir das pessoas. Você não está agindo com compaixão. Então você tem que ficar mais frágil, você tem que estar na qualidade de Deus, dependência de Deus. É isso que vai poder resolver para você. Então eu espero que essa reflexão e que essa inversão que Jesus fez possa ser colocada no teu coração, né? Quando você for acusar alguém, quando você for brigar com alguém, quando você for exigir de alguém, né? Você conseguir fazer essa inversão, fazer essa troca, né? Olhar para o outro, ver a miséria do outro e agir com compaixão, com misericórdia, e não propriamente buscando acusação sobre as pessoas, mas vivendo o caminho do amor, né? Então nós concluímos por aqui. Espero que isso tenha te ajudado a fazer uma autoavaliação. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica. Nós estamos aí nas redes sociais. Você pode entrar lá no YouTube, deixar o seu like, fazer um comentário nos nossos vídeos. Isso ajuda. Mande o vídeo para alguém. Indique o nosso canal para alguma pessoa. Tem lá o nosso grupo do Telegram. Você encontra tudo que nós publicamos lá. Estamos melhorando Instagram e Facebook. Desejamos a você uma excelente estada. Não perca o nosso próximo episódio. Vai ser fantástico. Nós vamos ter temas muito interessantes. Shalom Adonai, que a paz esteja no teu interior, a compaixão, a íntima misericórdia possa tocar o teu coração, que você possa ver a você e a vida desta maneira, que Yahvé Elohim Adonai e o Ruach Kadosh, o Espírito de Yeshua HaMashiach, te dê um Salem Aleikum, uma paz que esteja com você durante todo o teu caminho e durante toda a tua realização. Até o nosso próximo encontro.